Olá, tudo bem? Como que você está? Quem aceita aí um cafezinho, um chazinho nessa caneca linda da PIB BH, que está aqui acompanhando a gente todo dia? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Qual que é o maior desafio da sua família hoje? É espiritual? É financeiro? É de relacionamento? É de perdão? Qual que é o maior desafio? Depois escreve aqui, eu quero orar sobre isso. O texto de hoje é Atos 9, verso 10 e diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Interessante porque, gente, quando Deus chama a gente, ele chama pelo nome. Quando Deus quer nos envolver, Ele nos chama pelo nome. Sabe, a Bíblia diz, olha, antes de te formar, eu já te conheci. E antes de você nascer, eu já tinha te designado como profeta entre as nações. Antes de você nascer, Deus já tinha um sonho para a sua vida. Você não é um acidente para Deus. Você pode ter sido um acidente para as pessoas, para Deus você não foi. Deus tem propósito para você, Deus tem um chamado para a sua vida. Eu não sei se você já encontrou esse propósito, significado da sua existência ou não, mas eu sei que Deus tem e eu estou orando por isso, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Outra coisa que eu observo nesse texto é que obedecer a Deus nem sempre é fácil. Olha o que diz o verso 13. Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Qual que é o contexto aqui, gente? Saulo, ele caiu, ficou cego, as pessoas levaram ele e agora Deus está falando com Ananias que ele deve ir ao encontro de Saulo, que Deus quer usar Ananias para curar Saulo. Só que Ananias fala assim para Deus, mas Deus, eu estou escutando tanta coisa em relação a esse homem perseguiu a igreja, prendeu cristãos, cara, Estevão morreu na presença dele, Deus, é isso mesmo? Ananias não finge coragem aqui, Ananias expõe o medo dele diante do Senhor. Porque, gente, coragem bíblica não isenta o medo. Sabe, não é fácil, nem sempre é fácil obedecer a Deus. Muitas vezes a gente tem medo, a gente pensa, mas como eu vou fazer? Como eu vou me sustentar? Como eu vou cuidar da minha família? Como eu vou cuidar da minha casa? Como é que vai ser? O que pode acontecer? Mas mesmo com medo a gente tem que obedecer porque Deus tem compromisso com a vontade dele. É Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos proteger. Se Ele nos mandou fazer, Ele vai providenciar toda a segurança que a gente precisa. A terceira coisa que eu observo aqui é que aonde a gente vê ameaça, Deus vê oportunidade. Aí Deus diz assim para ele no versículo 15, esse homem é meu instrumento escolhido. Então Ananias estava vendo aqui uma ameaça e o Senhor estava mostrando para ele uma oportunidade. Esse que você acha que é uma ameaça vai ser instrumento meu. Esse que você acha que é uma ameaça vai ser alguém que eu vou usar muito. Essa pessoa que você acha que não tem jeito, essa pessoa que você acha que não tem solução, essa pessoa que você acha que ela é impossível, deixa eu te dizer, pode ser que Deus tenha um projeto, um plano, um sonho para a vida dela muito grande. E porque você tem medo de pregar para ela, medo da reação dela, medo dela zombar da sua fé, medo dela te humilhar, porque você tem medo, às vezes essa pessoa está sendo impedida de viver o que Deus tem para ela. Olha só, onde nós vemos ameaça, Deus vê oportunidade. Agora, o quarto aprendizado aqui nesse texto é que Deus usa discípulos anônimos para destravar destino de heróis. Ananias não era tão conhecido assim e nem ficou depois disso, mas ele ia destravar aqui o destino de Saulo, que se tornaria Paulo, um dos maiores apóstolos da igreja, um dos maiores missionários, plantador de igreja, escreveu uma obra fenomenal e tudo isso através de um discípulo meio anônimo, meio desconhecido, sabe? Às vezes Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para fazer algo extraordinário, grandioso, sobrenatural. Não tenha medo, não deixe o medo te parar. O medo é normal, mas ele não pode parar você, ele não pode impedir você de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. A quinta coisa que eu aprendo aqui é que chamado não é glamour, chamado é cruz. Deus está te chamando, mas Ele não está te chamando para algo confortável, não. O chamado de Deus é para a gente carregar a cruz, negar a nós mesmos e segui-lo.
E a gente tem que ter isso muito claro. Ser escolhido por Deus não significa que a gente vai ter uma vida fácil, uma vida confortável, significa que a gente vai ser usado por Ele, significa que Ele vai manifestar o poder dele através das nossas vidas. Hoje, o Senhor ainda chama, e talvez o seu nome esteja sendo chamado por Ele. A questão não é se você está pronto ou não. A questão é se você hoje pode dizer, eis-me aqui, porque o nosso Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E se Ele está chamando, Ele vai capacitar você. E se Ele te capacitar, Ele vai te proteger. E se Ele vai te proteger, Ele vai concluir a missão que Ele começou a fazer através de você. Você quer ser usado por Deus? Então, em espírito de oração, diga, eis-me aqui. Pai, nós queremos dizer, eis-nos aqui. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, Pai, conta com a gente, nós estamos aqui. Nós não queremos passar essa vida inteira, Pai, vivendo uma vida superficial. Nós queremos ser usados pelo Senhor e pedimos ao Senhor que nos use de forma poderosa, com autoridade e com unção. Pai, revela a identidade de cada pessoa que está participando desse devocional e junto dessa identidade revela o propósito da vida dela também, Pai. Que no nome santo de Jesus Cristo o Senhor possa chamá-la hoje pelo nome, revelando o significado da vida dela, o propósito da vida dela e que ela não só entenda, não só aceite, mas que te obedeça e viva uma vida incrível na tua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe, se inscreva nesse canal, compartilha com todo mundo e eu te espero aqui amanhã.